Você já se perguntou existem 4 evangelhos? Eles não são repetição, são profundidade. Deus achou importante que a história de Jesus fosse contada mais de uma vez, porque uma única narrativa jamais daria conta de quem ele é. Essa pergunta não nasce de uma curiosidade boba, mas de atenção ao texto bíblico. Afinal, se Jesus é um só, porque a Bíblia preservou 4 relatos diferentes da sua vida, morte e ressurreição? A resposta começa entendendo como a fé cristã surgiu e como o evangelho foi transmitido. Durante os primeiros anos do cristianismo, a história de Jesus foi anunciada principalmente de forma oral. As comunidades cristãs se reuniam para ouvir os apóstolos e testemunhas contarem o que tinham visto, ouvido e vivido com ele. Com o crescimento da igreja, a expansão para outras regiões e o passar do tempo, surgiu uma necessidade muito clara: registrar por escrito essas memórias para preservá-las com fidelidade e garantir que o anúncio do Evangelho não se perdesse nem fosse distorcido. Esse é o primeiro motivo para existirem os Evangelhos: interesse histórico e pastoral. Não era curiosidade acadêmica, mas cuidado com a verdade. O segundo motivo é igualmente importante. Cada comunidade cristã vivia em um contexto diferente. Jesus viveu na Galileia e na Judéia, falou aramaico e ensinou dentro de um ambiente rural profundamente judaico. Mas os evangelhos foram escritos em grego e circularam em cidades grandes e culturalmente diversas, como Roma, Antioquia e Éfeso. Judeus, gentios, ricos, pobres, escravos, filósofos e pessoas simples estavam ouvindo a mesma mensagem. Cada evangelista, guiado pelo Espírito Santo, comunicou a mesma verdade sobre Jesus, mas dialogando com perguntas, dores e referências de seu público em específico. É por isso que temos 4 evangelhos, não 4 versões concorrentes, mas 4 testemunhos complementares. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque eles seguem uma estrutura semelhante, muitas vezes narrando os mesmos acontecimentos com linguagem próxima. Marcos, provavelmente o primeiro a ser escrito, serviu como base para Mateus e Lucas, que ampliaram esse material com tradições e ênfases próprias. Já João foi escrito mais tarde com estilo e propósito bem distintos, dialogando com desafios teológicos mais avançados do final do primeiro século. Quando olhamos com atenção, percebemos que cada evangelho revela uma dimensão específica de quem Cristo é, sem jamais contradizer os outros. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, aquele que cumpre as Escrituras de Israel. Seu evangelho está profundamente conectado ao Antigo Testamento, mostrando que a história não começou em Belém, mas séculos antes, com as promessas feitas a Abraão, Moisés e Davi. Mateus ajuda o leitor a entender a continuidade entre a antiga e a nova aliança, mostrando que Jesus não rompe com a história de Israel, mas a leva ao seu pleno cumprimento. E é justamente por isso que Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, apesar de não ter sido o primeiro a ser escrito. É como se Mateus olhasse para trás para a longa expectativa do povo de Deus e dissesse: quote, ele chegou, quote. Marcos, por sua vez, é direto, intenso e muitas vezes desconfortável. Ele revela a profundidade do ministério de Jesus, destacando o Cristo que sofre, serve e se entrega. Aqui Jesus não é apresentado com longos discursos, mas em ação constante, caminhando rumo à cruz. O Messias de Marcos não vence pelo poder político ou pela força, mas pela obediência e pelo sacrifício. É o Evangelho que nos leva às profundezas da humilhação do Filho de Deus,
mostrando que a glória passa necessariamente pelo caminho do sofrimento. Lucas amplia o horizonte. Seu evangelho revela a largura da salvação. Ele mostra Jesus como o Salvador do mundo inteiro, com atenção especial aos pobres, às mulheres, aos doentes, aos estrangeiros e aos marginalizados. Não por acaso sua genealogia não para em Abraão, mas vai até Adão, apontando para toda a humanidade. Lucas escreve com um cuidado histórico e sensibilidade pastoral, mostrando que a graça de Deus não pertence a um grupo fechado, mas alcança todo aquele que responde com fé. João, por fim, nos leva à altura. Seu evangelho começa antes da manjedoura, antes de Israel. Antes da criação, ele apresenta Jesus como a palavra eterna que se fez carne. Diferente dos sinóticos, João não organiza seu relato em parábolas ou expulsões de espíritos malignos, mas em sinais e longos discursos teológicos. Aqui encontramos conversas profundas como a de Nicodemos, a mulher samaritana e o relato da ressurreição de Lázaro. João escreve com plena consciência dos desafios doutrinários do seu tempo e quer deixar claro que Jesus não é apenas um mestre inspirado, mas o próprio Deus que entrou na história para nos conduzir de volta ao Pai. Apesar dessas diferenças, é fundamental lembrar: nenhum evangelho é mais inspirado do que o outro. Todos foram escritos sob o Espírito Santo. Todos proclamam o mesmo Cristo. Todos anunciam a mesma boa notícia. As diferenças não enfraquecem a fé cristã. Pelo contrário, a fortalecem, porque nos mostram Jesus em toda a sua riqueza, profundidade e beleza. Quando lemos os 4 evangelhos juntos, não estamos diante de confusão, mas de harmonia. É como observar uma mesma montanha, só que por ângulos diferentes. Cada perspectiva revela algo novo, sem mudar o que ela realmente é. Deus nos deu 4 evangelhos porque queria que conhecêssemos Jesus não de forma rasa, mas completa. E no centro de todos eles está a mesma verdade. O Filho de Deus entrou na história, viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou para nos dar vida. Ler os evangelhos é caminhar com Cristo por diferentes estradas, mas chegar sempre ao mesmo destino, a cruz vazia e a esperança viva. Se esse estudo te ajudou, curta o vídeo e compartilhe com alguém que ama a Bíblia. E deixe aqui seu comentário de qual evangelho mais marcou a sua caminhada até hoje. Se você, sua igreja ou seu negócio precisa de um vídeo nesse formato aqui, solicite um orçamento comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima.